2 horas. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinar. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouco do Aviva Edge. Talvez muitos de vocês já trabalharam ou têm aí na fábrica de vocês ou conhecem o Indusoft, né? É uma ferramenta já muito consolidada no mercado. E o Indusoft, o Aviva Edge é a evolução do produto Indusoft. Tá? Hoje nós vamos discutir como o Aviva Edge pode ser o passo inicial, ou o próximo passo que você precisa na jornada da transformação digital. Bom, mas antes disso, gostaria de me apresentar, né? O meu nome é Antônio Oliveira, eu sou analista de suporte técnico aqui na Aviva Select Brasil. Não só atuo no suporte técnico, mas também em outras áreas que eu vou comentar posteriormente, né? E aqui na Aviva Select Brasil, nós somos da área de automação da empresa Paragon. A empresa Paragon, ela tem mais de 30 anos aí no mercado, com cobertura no Brasil e em países da América Latina, na distribuição de softwares, também uma empresa pioneira na área de simulação, que é a área de Analytics, e na área de automação nós temos a Aviva Select Brasil e a mais nova área aí, que é de elétrica, do SE Electrical. E na Aviva Select Brasil, como distribuidores Aviva, nós atuamos com pré-vendas, especificações, vendas, suporte técnico, treinamentos e consultoria. Dessas áreas, né, eu atuo muito aí também entre pré-venda, suporte técnico, treinamento e consultoria, do portfólio de produtos Aviva. E nesses 3 anos de operação, nos 2 anos seguidos, né, 2021 e 2022, nós tivemos a honra de ser premiados aí como melhores parceiros Aviva, né, evidenciando o nosso trabalho árduo e também uma boa experiência com os nossos clientes. Então, vamos ao ponto, né? A Aviva Edge, o nosso próximo passo na jornada da transformação digital. Mas antes de iniciar, né, pessoal, eu quero 2 pontos aqui importantes. Primeiro, o espaço para perguntas vai haver no final dessa apresentação. Então, peço para vocês deixarem as suas perguntas para o final, que aí a gente não perde nenhuma no chat, né? E também, nós teremos aqui um sorteio. Então, para quem ficar até o final, vai descobrir o que é esse sorteio, o que está incluso, né? Então, peço que vocês acompanhem aí até o final para saberem mais sobre esse sorteio. Ok? Então, o Aviva Edge como próximo passo na jornada de transformação digital. O Edge sendo assim parte do portfólio de Operations Control da Aviva, né? E quando a gente fala de transformação digital, nós pensamos nesse fenômeno que é muito difundido aí nas plataformas e nosso conhecimento em geral no mercado de automação, que é a indústria 4.0, né? E tudo que ela engloba. Então, diante desse contexto de inovação, transformação digital, sustentabilidade, como a empresa ela consegue se manter competitiva nesse setor? Como ela consegue se manter relevante num mundo cada vez mais conectado e automatizado? Né? Para iniciar essa jornada, existem alguns desafios. E eu quero apresentar para vocês aqui, no próximo slide, alguns desafios que as empresas, indústrias em geral, podem enfrentar, né, em relação às suas operações industriais, em relação a essa jornada da transformação digital, e como o Aviva Edge, né, ele pode ser um colaborador quando se trata da solução a esses desafios. Okay? Então, pensem aí na portabilidade, mobilidade, interoperabilidade e flexibilidade. São pontos que nós vamos abordar ao longo desse discurso aqui e como a Edge pode ser um facilitador nesse ponto. Então, falando de portabilidade, nós podemos fazer um exemplo, por exemplo, com relação ao que nós temos hoje na indústria, ou seja, diversos sistemas, diversas plataformas, plataformas essas que se comunicam entre si, né, que trocam dados, e nós precisamos integrar esses dados. Então existe uma complexidade alta nesse ponto, tanto que essa pesquisa aí do slide, ele destaca que 67% das organizações elas enfrentam dificuldades com relação a isso, a integração de sistemas e plataformas diferentes. Né? Então esse é um desafio, um dos mais complexos em relação a isso, né? As operações industriais, a portabilidade, integração de diferentes sistemas e dados. Um outro é com relação à mobilidade. Então, por exemplo, hoje a gente tem notebook, temos desktops, né, estações de trabalho, temos o nosso celular, temos tablet, vários meios de móveis, né, de trabalhar. E
às vezes pode ser difícil, tanto por questão de segurança e também de adaptação, trazer o contexto operacional para esses dispositivos. Então, é fundamental hoje, conforme essa pesquisa destaca, né, para a eficiência operacional e satisfação do cliente, a gente conseguir ter mobilidade com relação à nossa operação, ao nosso contexto industrial. O outro ponto que tem muito a ver com a portabilidade e a mobilidade é a interoperabilidade, que é o quê? A integração eficaz de tecnologias e sistemas, com o objetivo de otimizar processos. Nós precisamos de sistemas que integrem, conversem entre si, que esses sistemas sejam mantidos de maneira fáceis de serem de manutenção e que nós tenhamos também mobilidade. A gente possa acessar esses diversos dados, né, em diferentes dispositivos. Então, como ter interoperabilidade? É um dos outros desafios muito grandes em relação às operações industriais. E por último, nós temos a flexibilidade. Então, hoje a gente tem várias formas de trabalho, ainda mais impulsionadas pela pandemia da Covid, né? Então tem o trabalho remoto, tem o trabalho 100% híbrido, né? Então tem o trabalho presencial e pessoas interagem nessas diferentes modalidades de trabalho no mesmo contexto industrial. Então, como fazer com que essas pessoas, nessas diferentes modalidades de trabalho, possam se comunicar, possam operar os ambientes, ter o contexto do ambiente operacional de maneira que se adapte a esses modos de trabalho. E isso é essencial, como diz essa pesquisa da PwC, para a sobrevivência de um ambiente de negócios em constante mudança. Então, pensem nesses desafios. Nós vamos agora falar como o Edge ele pode ser o facilitador na questão desses desafios. E a gente começa aqui falando o que ele é, né? Então, o Aviva Edge é um software altamente escalável e flexível. Eu quero que vocês pensem também na palavra de flexível, porque nós vamos abordar bastante sobre esse ponto, né? O que a gente consegue fazer no Aviva Edge? Por exemplo, no Aviva Edge a gente consegue desenvolver aplicações, sejam aplicações HTML, ou seja, de HM, ou aplicações escadas. Aplicações essas que podem ser de pequeno porte ou de médio ou grande porte, com uma complexidade maior. Através das ricas ferramentas que o Edge possui, ele permite que os usuários, os desenvolvedores, criem essas aplicações de maneira intuitiva, segura, com uma fácil manutenção, e também que os operadores possam operá-la também com todas essas características. Okay? Sobre a visão desse produto, ele tem uma arquitetura baseada em padrão aberto, ou seja, a gente consegue acessar qualquer dado através de qualquer rede protocolo e interagir com qualquer dispositivo. Bom, quando a gente fala de acessar qualquer dado através de qualquer rede protocolo, existe uma certa complexidade nesse ponto, né? E para fazer isso, precisa ser um software que seja de fácil configuração, porque a gente tem diversos sistemas hoje. Precisa ser um software fácil de ser mantido também. Precisa ser colaborativo, de custo-benefício também interessante, para que seja atrativo e para que cubra esses pontos. E nós vamos abordar esses pontos aí ao longo do slide. E falando daqueles desafios que a gente enfrenta, por exemplo, portabilidade. Na questão da portabilidade, nós conseguimos trabalhar com a Aviva Edge da seguinte forma, em diferentes sistemas operacionais. Então, por exemplo, você pode desenvolver uma aplicação e operar ela no Windows Workstation, por exemplo, no Windows 10, no Windows 11 ou no Windows Server. Mas também você pode desenvolver e implantar aplicações nas versões de Windows incorporadas, ou seja, Windows IoT, Windows Embedded, ou mesmo no Linux, né, rodando ali no Raspberry, por exemplo. Então é possível que a gente tenha essa mobilidade de executar aplicações em diferentes sistemas operacionais. E quando se trata de mobilidade, o Edge também é bem legal nesse ponto, porque a gente pode operar desde um sistema de um ambiente desktop, né, numa sala de controle, como a gente pode operar o Edge num púlpito de operação, pode ser através de um tablet, de um smartphone, ou via navegador, via web, utilizando o recurso Mobile Access. O produto não se limita na onde ele precisa ser operado, né? Existem diversas formas que a gente pode levar a nossa operação, o controle da mesma e a análise desses dados através da mobilidade e através dos dispositivos que existem hoje. E um outro ponto é a interoperabilidade. A gente vai discutir mais a respeito desses pontos nos próximos slides, mas o Edge ele pode se comunicar com um PLC, com um robô, com um protocolo específico, com um banco de dados, diversos bancos de dados, com um sistema em nuvem,
né, usando o APC-UA, MQTT ou diversos outros protocolos. Então, a gente consegue falar com diversos sistemas e consegue controlar diversos volumes de dados que vêm desses sistemas também. Também vamos abordar com mais detalhe. Mas vejam só como o Edge ele é flexível nesse ponto onde ele pode atuar como um gateway. Como assim? Então, nessa imagem que a gente tem no slide, nós temos ali os nossos ativos locais. Então, tem os nossos controladores e tem os nossos ativos sendo controlados ali por esses controladores, os controladores controlando os ativos e os instrumentos e assim por diante. Perfeito. Esses ativos, eles produzem dados. Esses dados são levados até o Aviva Edge, onde a gente pode fazer a operação, o controle desses ativos, mas também ele atua como gateway no sentido de que, através do Aviva Edge, a gente consegue utilizar um mobile access, por exemplo, e levar a nossa operação em qualquer dispositivo móvel via web, por exemplo. Então a gente consegue operar via web com um dispositivo móvel. Ou melhor, a gente também consegue levar essa massa de dados para um sistema em nuvem, do qual eu vou comentar com mais detalhes mais para frente, mas por que levar para o sistema em nuvem? O sistema em nuvem pode ter algoritmos de inteligência artificial, de machine learning, de análise mais avançada, que agrega valor aos dados que nós estamos levando aos nossos ativos. Bom, então, quais são os recursos dessa ferramenta? São inúmeros. O que a gente vê no slide aí são alguns dos recursos que a ferramenta possui. Deixei para vocês, vou até mudar aqui a posição da tela, no canto superior direito, um QR Code para que vocês possam fazer o scan. Depois abrir uma documentação onde vai ter a explicação de cada recurso desse, mencionado no slide. Mas eu destaquei aqui alguns em amarelo, porque esses têm muito a ver com o contexto da transformação digital. E é desses que eu vou destacar mais e vou falar com vocês. O primeiro desses recursos é o Aviva Edge Management. Né? O que é o Aviva Edge Management? Bom, ele é um produto, uma solução que a Aviva criou em nuvem. Essa solução ela permite que a gente publique as nossas aplicações desenvolvidas e gerencie as mesmas através de um ambiente em nuvem. Vou fazer uma analogia. Então imagina que você desenvolve uma IHM, uma aplicação para IHM, localmente, ali na sua estação de trabalho. Porém, o dispositivo em campo em que você tem que fazer o download dessa IHM, descarregar a aplicação, ele pode estar a quilômetros de distância de você, ele pode estar num ambiente de difícil acesso, um ambiente remoto, né, em que você não tem disposição logística para estar lá e fazer o download dessa aplicação e gerenciá-la. Com a solução do Edge Management, isso é resolvido, porque a gente consegue, localmente, através da conexão com a nuvem, publicar as nossas aplicações, publicá-las na nuvem, né? E através do Edge Management, descarregá-las nos nossos dispositivos remotos. E não somente isso, não é só publicar e carregar, né? A gente consegue gerenciar essas aplicações. Então, um recurso muito interessante para clientes, por exemplo, que possuem vários sites, né, com vários ativos, ou clientes que possuem esses ativos distribuídos em locais de difícil acesso, ou, por exemplo, fabricante de máquinas, que a gente vai discutir mais para frente, é possível utilizar essa solução. Então, essa é uma das soluções. E a outra que eu falei que ia discutir com vocês, ainda sobre nuvem, é o próprio Aviva Insight. O que é o Aviva Insight, pessoal? O Aviva Insight é um historiador na nuvem. Né? O Edge ele possui integração nativa com a ferramenta do Aviva Insight. O que ele faz? Né? A gente, através do Edge, consegue subir a nossa massa de dados, nossos ativos, para o Aviva Insight, e através do Aviva Insight, do mais básico, monitorar esses ativos através de tendências, gráficos e outras ferramentas, através de gerenciamento de condições, alertas, a gente pode configurar alarmes específicos para serem acionados conforme a configuração do gatilho, mas a gente tem dois recursos muito legais que eu vou mencionar aqui, por exemplo, o de Machine Learning e o de IA. Né? O que são esses algoritmos? Eles leem os dados, eles aprendem com os dados que nós temos dentro da aplicação, que foi feito o streaming, o upload através do Aviva Edge. Eles estabelecem um padrão de comportamento, aprendendo com aquele dado, e te dá insights valiosos, praticamente uma predição daquele dado, ou seja, se ele desviou do comportamento padrão. Né? Isso é um recurso muito interessante que pode ser agregado ali ao Aviva Insight, utilizando o Aviva Edge como um gateway, né, para subir esses dados. Ou outra coisa, nós temos também módulos de performance, ou seja, a gente pode monitorar KPIs de OEE através
da Viva Insight utilizando o Edge de maneira muito simples. E a configuração da integração com o Edge e o Insight também é muito simples. Pode ser feita uma configuração entre eles, né, de comunicação em poucos minutos. Bom, outro ponto muito forte do Aviva Edge é com relação ao banco de dados. Nós temos uma solução patenteada com relação ao banco de dados que permite que a configuração do banco de dados seja fácil, seja feita através de um assistente. E detalhe, o Aviva Edge ele é compatível com qualquer banco de dados SQL relacional. Repito, qualquer banco de dados SQL relacional. Os da tela são apenas alguns exemplos, mas a gente facilmente, através do assistente que o Edge possui, consegue configurar uma comunicação com o SQL Server, com o Oracle. Não requer scripts essa configuração, o que economiza muito tempo de engenharia. E não só o SQL, tá? A gente já falou do Insight, então o historiador na nuvem a gente consegue integrar facilmente. E também outro produto do nosso portfólio, que é o Aviva Historian, pode ser integrado nativamente ali com Edge. Beleza, a gente falou aqui de integração nativa com esses produtos, então a gente pensa, poxa, e se houver uma desconexão, né? E se houver uma perda, eu vou perder os dados se por dado algum momento eu possa parar de comunicar com esses outros produtos? Bom, nós temos uma solução nativa para resolver esse problema, que é o Store and Forward, conforme está aí no slide. O que é isso? Né? É o nosso buffer local. Então, se há uma desconexão com qualquer um desses dispositivos, dessas ferramentas, o Edge localmente salva aqueles dados para que quando haja de volta uma reconexão, ele possa subir esses dados ali e preencher aquela lacuna de dados que houve no momento da desconexão. Então, não há perca da informação, o que é muito importante nessa questão da interoperabilidade. Okay? Outro ponto importante, nós temos redundância nativa. Então, a gente pode criar, por exemplo, redundância de banco de dados e ter 2 bancos de dados ali para ter mais confiabilidade. Outro ponto legal também do Edge, a gente tem suporte para outros provedores de terceiros, por exemplo, OLDB, ODBC. Esses provedores podem se comunicar com o Excel. Então, facilmente você consegue fazer ali o download dos dados ali que você produz no Edge através de uma planilha, né? Criar um relatório. Também é possível de ser feito. Com relação à interoperabilidade, eu tenho que destacar aqui a questão da comunicação. São mais de 100 protocolos nativos que o produto consegue utilizar para comunicar com mais de 250 drivers. Né? Então, desde um protocolo Modbus, que é o mais comum difundido aí no mercado, como, por exemplo, um protocolo muito específico, o IEC, o Edge é possível de trabalhar com esses protocolos. E mais, digo mais, a gente tem uma ferramenta interna para o produto que permite que a gente possa desenvolver um protocolo, uma comunicação, um driver específico para se comunicar com um protocolo específico, caso não haja no portfólio ali de drivers para o produto. Então, é uma gama extensa já nativamente que a gente pode comunicar através do Aviva Edge. Né? E não só isso, né? A gente tem integração com a nuvem, com o Historian, temos integração com qualquer banco de dados SQL ou provedores terceiros como Excel, o Access, temos redundância de banco de dados, redundância de comunicação, né? Temos o Mobile Access como uma solução web. Então tudo isso permite que a gente possua uma interoperabilidade, ou seja, não haja uma lacuna de dados, que a gente tenha uma operação fácil de ser mantida. E eu vou comentar um outro ponto que é com relação à manutenção nos próximos slides, que também se enquadra no ponto da interoperabilidade. Né? Mas ainda tratando aqui de solução, nós temos uma solução em camadas ali voltada para quem é OEM, ou seja, fabricante de máquina. O Edge é muito forte nesse ponto, né? Tem muitos fabricantes de máquina mesmo que utilizam o Edge embutido para vender os seus produtos no mercado. Então, a gente consegue, por exemplo, através de um fabricante de máquina, criar templates, a gente tem templates específicas para cada setor ali de fabricante de máquina. Nós também, se o fabricante de máquinas precisar de uma personalização, também conseguimos ajudá-lo com relação a isso, com essa personalização. Então, é um ponto forte do Edge, que é um produto também voltado para quem fabrica a máquina. Tanto é que ele é compatível com sistemas operacionais compactos, né, que são muito utilizados em IHMs que são implantados numa máquina. E ainda falando ali da questão da interoperabilidade, nós temos a ferramenta de troubleshooting, ou seja, a ferramenta de resolução de problemas. Bom, a gente comentou aqui de diversos sistemas
de comunicação, temos mais de 250 drivers, mais de 100 protocolos, temos ali a navegação web, temos vários bancos de dados que podem ser comunicados, mais de um através da redundância, temos o Aviva Insight. Então imagina tudo isso dentro do recurso do Edge, nesse contexto, né, operando, comunicando, imagina se dá um problema. Né? O Edge foi pensado, essa ferramenta, para que facilmente você consiga criar e manter a aplicação. Porque nós temos janelas específicas que a gente consegue monitorar a qualidade da comunicação, conseguimos monitorar a qualidade de scripts, porque temos ferramentas de debug para script. Nós temos um analisador de protocolo nativo, que permite que a gente consiga analisar o estado daquela comunicação com um protocolo específico. Né? E temos janelas de fácil acesso para isso. Então é um recurso muito interessante que facilita a manutenção, que faz parte desse contexto da interoperabilidade. E falando de layout, né, e janelas, nós temos aqui os componentes da IDE. IDE é de interface de desenvolvimento. Então tem uma imagem explodida aí de algumas guias da IDE, do layout do Aviva Edge, e eu quero apresentar para vocês essa tela e que vocês possam ver que esse layout ele foi pensado para ser de fácil acesso. Tanto é que esses menus de navegação eles foram baseados nos menus que nós temos nos produtos Office, no Paint. Se assemelha muito se a gente for navegar ali para quem trabalha com produto. Já foi pensado propositalmente para ser semelhante a esses produtos, para que quando a pessoa desenvolva, que já está acostumada a trabalhar com Word, Excel e o Paint, as ferramentas Office, ele consiga facilmente também trabalhar com a Aviva Edge. Então, por exemplo, pessoal, é uma navegação, esse layout é baseado em contexto. Como assim? Vou explicar para vocês. Por exemplo, se eu tenho aqui à esquerda o explorador de projeto. Né? O que esse explorador de projeto me permite? Suponha que você queira criar uma tela, então você tem uma guia específica para criar telas. E aí, quando você cria uma nova tela, você tem aqui um ambiente específico para editar suas telas. E à medida que você abre esse ambiente de criação de telas, é aberto novas guias lá em cima, no menu superior, específicos com ferramentas para criação de tela. Então, é uma navegação baseada no contexto do qual você opera. Entrei em tela, tenho ferramentas voltadas para a tela. Entrei na guia de comunicação, tenho ferramentas voltadas para a criação da comunicação. Fora que, por default, ali embaixo nós temos a janela de watch e output para monitorar sempre o estado da comunicação e outras coisas que podemos criar ali do produto. Ok? E sobre licenciamento, muito importante, né? O licenciamento no produto, e é muito simples. O ponto aqui é destacar o quanto é simples a questão do licenciamento. A gente fala de licenciamento no Edge como tags de projeto. Tags de projeto são tags tanto de comunicação como tags que a gente pode utilizar internamente para receber um dado de um script, receber um cálculo, e você coloca aquele cálculo na tela, então isso é contabilizado. E a gente tem níveis de tags. Quais são esses níveis? Né? Varia desde os 150 tags até tags ilimitadas, vai depender do hardware. Então, o que isso significa? Nós podemos, olha a flexibilidade, né? Com o Edge a gente consegue ter um projeto de 150 tags. Isso é muito interessante para quem fabrica máquina, que não precisa às vezes a máquina não tem tantos pontos, né, para poder comunicar e pontos de desenvolvimento dentro do projeto, então faz sentido ter uma licença menor, que tem um custo-benefício melhor também. Né? E temos também níveis de licenciamento voltados para o tipo do sistema operacional que é rodado. Então tem para o Windows Workstation, que é o Windows 10, 11 e o Windows Server, nós temos o sistema SCADA. Agora, para os Windows incorporados, a gente tem um nível de licenciamento menor, que é esses da imagem aqui ao lado, né? Mas também desde pequenas tags até ilimitadas é possível. E é importante mencionar, notem, todos os drivers de comunicação são nativamente incorporados à licença. Então eu não preciso comprar drivers de comunicação. Isso é nativo, já vem com o produto, já vem com a licença. E não se restringe a um driver só, a um tipo de protocolo. Não, você pode criar inúmeros drivers, pode se comunicar com diversos produtos que não vai ter a licença te barrando com relação a isso. Tá? E toda a licença também vem com um Thin Client, né, que é o cliente para que você possa utilizar via Mobile Access, né, e navegar via web a tua operação. Também preciso falar de modos de execução.
Os modos de execução são três que existem, então quando a gente faz a cotação da licença, é preciso que o cliente informe qual modo de execução ele vai trabalhar. Então pode ser três, né? Pode ser uma licença que vai ser apenas desenvolvimento, pode ser uma licença que vai ser apenas runtime, pode ser uma licença híbrida, que é a junção do desenvolvimento e runtime. E falando dos tipos de licença, nós temos aí métodos de licenciamento. Basicamente, nós trabalhamos com dois aqui, né, que é o hard key e soft key. E eu vou falar o primeiro da hard key. Então a hard key, pessoal, é uma licença que fica vinculada a um dispositivo físico externo. Como assim? Pensem no pendrive. A hard key é muito semelhante a um pendrive. A gente chama, em vez de falar pendrive, né, a gente fala que é um dongle. Então, a vantagem de ter a licença instalada no dongle é que a gente pode utilizar essa licença em diversas máquinas. Então, vamos supor que você tem uma licença de desenvolvimento. Então, você pode tirar aquela licença de desenvolver numa máquina específica, retira aquela licença, utiliza em outra máquina, licencia aquela outra máquina e tem a facilidade da mobilidade de utilizar a tua licença em diversas máquinas. A soft key já é diferente. Ela é uma licença que é vinculada à máquina. Então, quando você compra a licença, você recebe um código que precisa ser feita a ativação e aquela ativação fica vinculada à máquina. Então, não é possível ter essa migração. Tá? Mas, falando de métodos de licenciamento, a gente precisa destacar e entra nessa questão da facilidade e flexibilidade do Edge, que é os nossos prazos de entrega aqui da Viva Select Brasil. Tá? Vou passar isso para vocês, muito importante. Então, por exemplo, licenças do tipo soft key, a gente tem um prazo de entrega de 5 dias. Mas não 5 dias é esse número, mas, por exemplo, a gente já teve casos de clientes onde o processo do pedido, do recebimento do pedido lá do cliente, até o momento da ativação lá no ambiente dele, demorou menos de 24 horas. Então, geralmente é muito rápido o processo de licenciamento via soft key, né, porque não depende de um hardware físico, que vai ter o processo de logística do Correios, né, por isso que o prazo para a licença de hard key é de 15 dias, por causa também do tempo que tem aí logístico do Correios, mas se a gente for parar para pensar, são tempos muito breves, muito curtos, muito ágeis. Então, esse é um ponto muito interessante, porque isso garante que o cliente tenha a licença dele e ele pode se planejar no desenvolvimento até o runtime da aplicação, a execução da aplicação dele, sem se preocupar se a licença será entregue ou não, porque esses prazos pela Viva Select Brasil são garantidos. Bom, vamos falar de implantação. A implantação da Viva Edge, estamos falando aqui de versão 2023, para a versão 2023, mas também serve para outras versões, ela é simples, ela não exige muito, porque o objetivo é facilidade. Então, por exemplo, com um mínimo de 2 GB de armazenamento de disco rígido, 1 GB de memória RAM, um adaptador de rede, você consegue ter uma aplicação do Edge rodando. Tá? Um computador que seja compatível, por exemplo, com mouse e teclado, tenha um monitor com uma resolução mínima, já é possível instalar o Edge sem muita dificuldade. Então é simples de ser instalado. O hardware não precisa ser tão robusto para determinados níveis de aplicação. O que isso significa? Eu tenho um ótimo custo-benefício também no investimento daquele hardware que eu preciso adquirir para instalar o produto, porque é um produto leve. Né? E quais são os requisitos de software para poder rodar esse produto? Então, nós temos alguns. Então, a gente pode rodar no Windows 10, podemos rodar no Windows 11, nas versões do Windows Server. Podemos rodar nas versões incorporadas, que são o Windows IoT, né? Pode ser o Windows Compact, que é o CE. Pode ser também uma edição ali do Linux, rodando por exemplo, no Raspberry. É possível rodar nessas versões o nosso produto. Então, também não se limita, a gente vê aí uma portabilidade grande, que é o próximo tema aqui dos slides, que é portabilidade. Desenvolva uma vez e implante em qualquer lugar. Como assim? Imagina que você tenha uma edição Studio. A edição Studio do Edge é a edição de desenvolvimento. Então você instala a edição Studio na máquina de desenvolvimento, numa máquina que seja o Windows Workstation, e consegue, a partir daquela máquina, implantar em qualquer edição de runtime de Windows ou de IoT. Então, por exemplo, eu posso desenvolver uma aplicação aqui no Studio, implantar no Windows comum, Windows Workstation, pode ser no Windows IoT, no Windows Embedded, no Linux. É muito simples a implantação. E isso mostra para a gente a questão da portabilidade do produto,
que é escalável em funcionalidade, é escalável no tamanho, suporta versões mais compactas de sistemas operacionais, por isso que roda em IHM, né? E também em plataformas agnósticas. Ok? E é muito importante nós mencionarmos a segurança no produto. Além da segurança comum que já existe, né, que é aquela segurança de login e senha, né, de criação de usuários, nós temos dois pontos característicos da segurança no Edge que são diferenciais. O primeiro ponto é essa do slide, que é a propriedade intelectual. Como assim, né? Imagina, vou dar um exemplo de um fabricante de máquina. Imagina que ele desenvolve uma solução específica, uma tela, sei lá, um script, que tem ali a propriedade intelectual dele, né? E que ele não quer segurar aquela propriedade intelectual para que não tenha violação, acesso de outras pessoas não autorizadas. É possível fazer isso no Aviva Edge. Você pode bloquear documentos, recursos, ferramentas específicas do produto para proteger a tua propriedade intelectual. E ainda falando em segurança, nós temos conformidade com a norma 21 CFR parte 11, que é a norma FDA, que regulamenta as indústrias aí de alimentos e farmacêutica, né? Ou seja, o Edge possui selo certificado para que atende a norma 21 CFR parte 11 para as indústrias de alimento e bebidas, ou alimento e farmacêutica. Então, por exemplo, o que seria isso, né? O Edge possui o recurso de rastreabilidade e de assinatura eletrônica, que é uma exigência dessa norma. Então, a gente consegue atender, temos documentação específica para isso. Tá, pessoal? Bom, o próximo slide aqui é o demo do Aviva Edge. Eu deixei um QR Code aqui no menu inferior para que vocês posteriormente possam acessar esse demo via web, para que vocês possam aí navegar e conhecer um pouco mais da aplicação. Mas eu vou mostrar para vocês um overview breve aqui desta aplicação, tá? Então tá aqui, ó. Essa minha tela, isso aqui é um exemplo do recurso do Mobile Access. Então estou abrindo uma aplicação runtime, uma edição demo do produto na web. Aqui, a tela inicial, nós temos aí os diversos segmentos que o Edge atende. O Edge não se limita em segmentos específicos da indústria, ele pode atender segmento 100% processo, segmento 100% discreto ou híbrido, que é a mistura dos dois. Perfeito? Através do Edge, a gente tem aqui, ó, os recursos que ele possui, dos mais básicos aos mais avançados. Então temos ferramentas gráficas. É importante mencionar que nós temos já bibliotecas gráficas dentro do produto, 3 bibliotecas gráficas, que facilita muito o desenvolvimento das nossas aplicações. Nós temos aqui, ó, objetos ativos, que são aqueles objetos de interação com o usuário, né? Lista de opções, botões, combo box, option box e assim por diante. Nós temos aqui ferramenta de receita. A gente pode criar receitas e fazer ali a descarga dessas receitas para os nossos controladores, para gerenciar o nosso processo. Pode ser uma batelada, por exemplo. Temos ferramenta de relatório. A gente pode imprimir esses relatórios, né, em diversos formatos. Pode ser em HTML, RTF, TXT, PDF, CSV, não se limita. É bem flexível com relação a isso. E trends também. Nós temos como plotar as nossas trends de diversas formas, então está aí na imagem, né, um exemplo disso, e fazer a nossa análise das nossas tendências. Temos as ferramentas de alarmes para gerenciar os nossos ativos. E aqui temos exemplos de aplicações nas indústrias, né? Vai desde a indústria discreta até as indústrias de processo. Aqui é um exemplo de indústria discreta sendo atendida pelo Aviva Edge. E é interessante, pessoal, para quem é fabricante de máquina, por exemplo, ele pode ter uma template para OEE. Então ele pode criar, através de uma template, os KPIs, né, de desempenho do maquinário específico. Então esse é um exemplo disso, né, para outra solução interessante que o produto pode oferecer ali. E a gente também tem outros exemplos de demonstração para as diversas indústrias. Vou falar de sustentabilidade. Temos aqui, ó, uma template exemplo de uma indústria de produção de vento, né, de energia eólica. Temos também a de energia solar. Né? Esses são exemplos aqui de como o Edge ele pode ser escalável, né? Ele não se limita no tipo de processo. Outra coisa interessante é que eu tenho suporte a multi-idioma, então posso navegar entre outros idiomas aqui. Isso só para, estou falando só de runtime, mas tem muitos outros recursos que a gente pode abordar, por isso que eu deixei para vocês a demonstração para que possam acessar e brincar depois um pouco, tá? Então, voltando aqui aos slides, eu trouxe para vocês 2 casos de sucesso, 2 casos bem peculiares, tá? O primeiro caso é de um OEM que utilizou o Aviva Edge, né, para sua máquina lá, e essa máquina ela produz bebidas.
Então o Edge está incorporado nessa máquina. E esse fabricante ele disse os resultados que ele teve ao utilizar o Edge como solução para essa máquina. Ele diz que ele consegue oferecer para o cliente um tempo médio de servir bebidas em apenas 10 segundos. Tá? Ele falou que foi um ganho super interessante em relação ao que era antes, né? Que era uma pessoa produzindo bebidas, e aqui não, hoje é uma máquina utilizando o Edge ali como gerenciador. Outra solução interessante que ele tem incorporada é o do Edge Management. Então, ele consegue oferecer para os seus clientes que compram essas máquinas um serviço de manutenção remota. Então, utilizando o Edge Management, ele consegue gerenciar as aplicações dos clientes. Né? E um outro caso de sucesso é o do Palácio de Versalhes, que fica lá na França. Eles utilizam 3 produtos do portfólio Aviva, e eles dizem aqui quais foram os resultados ao aplicar o Edge lá para controle do HVAC e outros sistemas para monitoramento. Né? E ele diz que o tempo de resposta, né, para resolver problemas de manutenção foi significativamente reduzido. A integração de sistemas e dados melhorou substancialmente, significativamente. A implementação de comunicação de dados, a redundância também é outro ponto que eles teve um ganho significativo. E o acesso a dados rastreáveis e recursos de relatório foi outra característica que houve uma melhora, por causa o Edge oferece, como a gente falou, de rastreabilidade, norma FDA, né? São ganhos que esse cliente teve ao utilizar o Edge como solução ali no seu, né, no seu local. Então, e vejam que são casos bem específicos, não é uma indústria, né, exatamente, mas são infraestrutura. Então a gente vê como o Edge ele pode ser aplicado a esses diversos setores. Bom, falando disso, né, desse investimento, da aplicação do Edge nesses diversos setores, qual que é o retorno que eu posso ter no investimento desse produto? O que ele me traz de custo-benefício? Bom, o primeiro ponto é na questão do desenvolvimento de aplicações que já foram feitas em outras versões do produto. Então imagina que você tem o Windows Soft na versão 1.0, a primeira versão existente aí da linha do produto, e que você precisa migrar para a versão do Edge, por exemplo. Isso é possível. É possível ser feita essa migração de projeto, sem que haja grandes trabalhos de engenharia, sem que haja uma reengenharia muito grande. Então, você já tem um custo-benefício maravilhoso com relação a tempo. Um outro investimento interessante são os assistentes de importação. O que são isso? Imagina que você tem aplicações desenvolvidas nesses fabricantes específicos. Você consegue migrar essas aplicações desses fabricantes para o Aviva Edge, né? Economizando também tempo de engenharia. Um outro que eu trouxe aqui para vocês é o recurso de integração de tags. O que seria isso? Então imagina que você já tem uma base de dados de tags criadas lá no teu controlador. O Edge consegue puxar essa base de dados e integrar com o produto, sem que você precise ficar criando tags de comunicação. Facilmente ele consegue criar um banco de dados de tags, onde já é integrado com o PLC, e você consegue utilizar aquele banco de dados de tags na tua aplicação em geral, sem que precise haver tempo gasto em desenvolvimento de comunicação. Certo? Então, pessoal, por que comprar o Edge? Por que adquirir? Por que investir nesse produto? Então, eu destaquei algumas vantagens que nós temos, e são as seguintes. O primeiro ponto, todos os drivers já estão inclusos na licença, não é preciso pagar, como eu falei anteriormente, você pode ter quantos drivers quiser, dos mais diversos protocolos, e você consegue comunicar tranquilamente, sem ter que pagar por isso, a mais nada, já embutido na licença. Questão de troubleshooting, né, resolução de problemas, nós temos um analisador de protocolo nativo, ferramentas de debug. Outro recurso interessante, que é vendido à parte, mas é uma extensão do Edge, o Edge Management, né, para fazer o gerenciamento, a manutenção, o monitoramento das nossas aplicações remotas. Temos ferramentas nativas para IoT. Temos portabilidade. A gente consegue desenvolver o nosso projeto no local e implantá-lo em diversas edições de runtime, seja no Linux, seja no Windows Desktop, o Windows Server, o Windows CE, o Windows Embedded IoT. Mobilidade. Nós temos a possibilidade de trabalhar com as nossas aplicações em HTML5 no navegador da web. Nós temos a ferramenta nativa de importação de aplicações feitas em outros fabricantes, né, como mostrei no slide anterior, também uma vantagem em relação à engenharia. Temos uma solução patenteada que permite a comunicação com qualquer banco de dados SQL, outros também, que é o Access, Excel, a gente pode falar com RP, sistemas MES, incluindo SAP, por causa dos provedores terceiros. Temos uma solução específica para fabricantes de máquina,
O nosso portfólio de produtos Aviva ele é amplo, o que possibilita uma integração maior ali entre os diferentes níveis de uma indústria, seja o nível corporativo, o nível de controle, o nível de chão de fábrica. Então, o nosso portfólio atende esses níveis e o Edge ele atua como um gateway, como um módulo que integra com esses outros produtos que nós temos no portfólio, o que facilita esse ponto da transformação digital. E outro ponto extremamente atrativo do Edge é o custo-benefício, ou seja, um investimento relativamente baixo em relação ao valor agregado do produto. A gente tem diversos recursos e isso tudo entregue num custo-benefício extremamente atrativo, num investimento baixo. Eu não preciso investir em hardware pesado, eu tenho integrado com a licença o SQL, ali, né, o banco de dados, comunicando com qualquer banco, eu posso fazer isso sem pagar a parte para comunicar com um banco de dados específico. Eu posso ter vários drivers de comunicação falando com vários dispositivos de campo. E tudo isso de maneira simples, um prazo ágil para entrega de licença. Por isso que é um produto que tem um custo-benefício extremamente atrativo e tenho certeza que é um impulsionador, sim, pode ser o próximo passo ou o começo desse passo que você precisa dentro da indústria para a jornada da transformação digital. Tá? Esses foram os conteúdos do Aviva Edge, mas eu quero mostrar aqui para vocês, né, os nossos canais de contato. Então, o primeiro aqui de suporte, deixei o QR Code também para que possa te levar até a página web, o nosso número de telefone, o nosso e-mail, o nosso website, onde você pode nos contatar, abrir demandas de suporte técnico que nós vamos te ajudar. Os contatos são de treinamento, perfeito? Então, nós conseguimos aí, tem os contatos de treinamento também. A gente ministra aqui na Viva Select Brasil os treinamentos em português, com certificado global aí da Viva, validado pela Viva. E se vocês tiverem interesse em ter uma vaga de treinamento, é só entrar em contato através dos contatos que eu deixei aí embaixo para que vocês possam conversar com o responsável. Tá? Então, pessoal, antes de encerrar, eu falei para vocês, né, que vamos ter a sessão de perguntas. Então, agora é um espaço aberto para vocês. A gente tem em torno de 15 minutos para a questão de perguntas. Então, fiquem à vontade para me perguntarem o que tiverem de dúvida em relação ao produto. E após o final eu falo aí para vocês o que seria esse sorteio também. Então, fiquem mais um pouco. Perfeito. Me perguntaram se o Edge seria apenas o OPC cliente ou o OPC server. Ele é os dois. A gente tem OPC cliente no Edge, ele pode ser tanto um cliente OPC como ele pode disponibilizar as tags de projeto também como sendo um OPC server. Ok? A pergunta 2 aqui que me disseram, ele perguntou, a gente falou de possuir diversos protocolos, aí me perguntaram se ele fala com os controladores líderes de mercado, Schneider, Siemens, GE, Rockwell, sim. Todos esses é possível falar, e não só com tais fabricantes, mas dentro desses fabricantes tem diferentes protocolos e o Edge também atende esses diferentes protocolos desses fabricantes. Então fiquem à vontade. Sim, uma ótima pergunta. O Edge possui uma versão de demonstração. Então, quando você instala o produto, você tem ali 40 horas disponíveis para trabalhar com o Edge. Tá? Então, tanto a edição de desenvolvimento, que fica livre para que você possa utilizar todos os recursos, como também a edição de runtime disponível ali para você executar. Então, tem 40 horas de demonstração. O Wesley me perguntou, para trazer as tags do CLP para o Aviva, é simples? Sim. É o recurso chamado de Tag Integration. O que ele faz? A gente precisa, dependendo do fabricante, né, a gente tem o Codes, tem o da Schneider, tem o da Siemens, que ele pode fazer, tem o da Rockwell, que ele tem um recurso de Tag Integration. Então, para cada tipo de fabricante, ele tem um modo de integração específica. Então, o da Siemens, por exemplo, é via IP. E aí você tem que habilitar o comando putget. O da Rockwell havia um arquivinho gerado ali quando você cria a aplicação do CLP. A mesma coisa para o Codesys. Mas é muito simples a integração com o banco, com esse banco de dados de tags dos CLPs.
O Lucas me perguntou, gostaria de saber se para integrar o AvivaEd em conformidade com o 21 CFR, precisamos... Não, não é preciso considerar algum opcional. Já é nativo a questão da rastreabilidade e assinatura eletrônica já é nativo do produto, não é adicional. Temos algumas outras perguntas, só esperar pelo tempo aqui. O Matheus me perguntou, boa tarde, minha pergunta vai para a exportação de dados de alguns fabricantes. E qual tela verificamos isso? Utilizo o software da Schneider e sempre que faço um sistema supervisório preciso criar as tags uma por uma. Bom, é uma tela muito simples aqui no AvivaEd, eu posso mostrar rapidamente para vocês. É a tela de Tag Integration, ó. Eu vou pegar aqui no meu ambiente virtual. Deixa eu mudar só a visualização. Só um momento. Então, aqui eu acho que vocês veem minha máquina, né? Vou navegar aqui na minha máquina e mostrar para vocês onde fica o Tag Integration. Só abrir a edição de runtime. Bom, o Tag Integration fica no ambiente de criação de tags. Então, por exemplo, vocês podem vir aqui em projeto, ó, comunicação. Tá? Ó, mais uma vez, na edição de estúdio do AvivaEd, você tem as guias aqui em cima e tem uma guia chamada Projeto, ou Project, se tiver em inglês, e você tem uma aba chamada Communication, na guia de Settings. Então você clica em Communication e você vai ter aqui ó, uma guia chamada Tag Integration. Tá? E aí se você der um add, você só vai especificar qual que é o fabricante. Vejam que existem números. E aí, através disso aqui, você consegue ter um assistente que vai te auxiliar a fazer essa integração. Por exemplo, temos Schneider aqui, tá? Schneider Unity Modbus. E outro ponto importante, sempre verifiquem o manual do produto, porque lá tem um passo a passo com relação ao Tag Integration de cada fabricante que vocês podem seguir e fazer esse processo de maneira bem sucedida. Ok? Só um momento. Deixa eu mudar a tela aqui. Me perguntaram se essas 40 horas de demo tem limitação de tags e... Ok. Bom, não. Como eu falei, as 40 horas de demo ela é ilimitada. Você pode utilizar... Lembra que eu falei dos níveis de licenciamento? Isso fica liberado para você. Então você pode usar desde 150 tags até tags ilimitadas nessa versão da demonstração. É só ir lá, na aba de projeto e definir qual que é o target destination, que é o tipo de licenciamento que o produto vai obedecer. Então, fica livre para você na demonstração. O César me perguntou, existe sobre compatibilidade da comunicação TCP/IP entre Indusoft 7.1 e as versões do AvivaEd? Então, esse ponto é o seguinte, o que é o TCP/IP que o César comentou, só para contextualizá-los? A gente consegue conversar com outras edições de runtime via TCP/IP do Edge. Então você pode ter uma edição de runtime, vamos supor que é uma usina, né? Que é uma aplicação muito difundida aí no Brasil com a AvivaEd, usina de produção de álcool, né? Você tem várias áreas e às vezes os clientes compram várias edições de runtime para atender cada área daquela usina. E aí, para trocar comunicação com essas áreas, a gente utiliza um recurso chamado TCP/IP, que ele conversa com diferentes edições de runtime. Porém, a recomendação é que a gente utilize apenas versões compatíveis. Então, o TCP/IP deve ser utilizado apenas entre mesmas versões de produto. Ok? Isso é o que está ali no manual descritivo. O Elton comentou aqui, fez um comentário bem interessante, né, afirmando aí sobre a questão do Tag Integration. Ele disse que fez uma importação de uma aplicação do Rockwell com a AvivaEd e funcionou perfeitamente. E é isso mesmo. Isso facilita demais o trabalho de engenharia que você teria de criar uma planilha, definir o tipo de comunicação, né? Tipo, olha, cada tag vai ser de cada planilha. Não. Uma vez importado o banco de dados de tags ali do PLC, facilmente você consegue já utilizar ali onde você precisa, numa tela, num script e assim por diante. Perfeito? Vou dar uma pausa aqui, né, por causa do delay, então esperar o pessoal mandar mais perguntas.
quero agradecer também a todo mundo, todos os questionamentos já feitos. Muito bom. Bom, Wesley me perguntou um elogio à possibilidade de. Ele fez um comentário, né? Ele elogiou a possibilidade de integrar tags, tendo em vista que depender de projeto, de criação de tags de projeto, eles tinham que criar as tags umas 200 vezes. Sim, realmente esse é um ponto que os clientes ficam muito felizes, tá? E a interessante do Tag Integration é que ele é compatível com vários fabricantes, os principais e alguns mais específicos, como eu mostrei no slide para vocês. Então, Schneider, Rockwell, Siemens, são o OPC também, que é muito usado, tem o recurso de Tag Integration nessa versão da Viva Edge. Então, é um ponto bem interessante mesmo. O Felipe me perguntou, a interface gráfica para o operador pode ser igual a dos outros softwares da Viva? Perfeito, essa pergunta é muito interessante, Felipe, porque quando você fala de igual, eu já me lembro aqui da biblioteca de gráficos industriais, que faz parte do recurso de Integration Studio. Eu falo para vocês de recurso, biblioteca, tudo isso é nativo, tá? Então, por exemplo, você tem uma aplicação runtime SCADA no Aviva System Platform, ali usando o OMI ou InTouch for System, ou, por exemplo, você tem uma aplicação runtime do InTouch HMI, ou uma aplicação runtime do Plant SCADA. Você pode usar a mesma biblioteca gráfica, o mesmo layout de telas no Aviva Edge. Você pode até pegar essa biblioteca e levar para o Aviva Edge, porque ele tem o que a gente chama de Integration Studio. Então, ele, além de ele possuir a biblioteca em comum, que é a de Industrial Graphics e a de consciência situacional, o que você cria numa tela de Industrial Graphics é possível compartilhar entre esses produtos do portfólio. É por isso que a questão da integração do portfólio é muito interessante, tá? Com facilidade. Bom, o Wesley perguntou se é possível importar a biblioteca de ícones, botões, etc., para atender projetos diferentes. Sim, você pode exportar essas bibliotecas, como eu falei. A de gráficos industriais, a de consciência situacional, você consegue exportar no formato APKG e utilizar a tua biblioteca lá customizada em outros produtos. Ou em outras edições do Edge, por exemplo. Né? Em outras máquinas. Guardar mais um pouco as perguntas? O Felipe fez uma pergunta e um comentário interessante. Ele perguntou sobre o dimensionamento de tela, onde ele tem muita dificuldade, né, na conversão de resolução, às vezes bagunça muito. Como ele pode fazer para que esse autodimensionamento, igual da demo, abra em qualquer tela? Bom, quando a gente fala de utilizar o Edge em diferentes edições de runtime, a gente tem que pensar em organizar o nosso modo de visualização. Então, primeiro, você, ao invés de criar objetos explodidos, é interessante que utilize objetos customizados. Então, utilize os objetos da biblioteca gráfica, uma recomendação que eu faria. Você pode criar custom widgets, que são objetos específicos para rodar em HTML5. Então, na hora de converter, não vai ter alguma distorção por causa dos vetores ali. Então, esses objetos da biblioteca gráfica já são vetorizados, por exemplo. Então, isso já mitigaria muito esse ponto. Porque quando você cria um objeto ali na mão, corre o risco, sim, por exemplo, de ele ficar um pouquinho né, bagunçado em relação a outros layouts. Só que eu preciso destacar que o Edge, né, ele possui conversão automática de resolução. Mas é preciso que a gente adapte alguns pontos sim de tela. Né? Pode ser que não fique tão bem convertido. Então sempre tem um trabalhinho de ajustar. Mas o que pode mitigar e diminuir isso é você utilizar as bibliotecas nativas, é você utilizar os widgets customizados, que já são preparados para rodar em diferentes edições do Edge. Pode ser no Web, pode ser no Security Viewer, pode ser no SCADA em si. Perfeito? Eu consigo enviar e-mail ou salvar arquivos por FTP? Sim. O Edge tem recurso de e-mail e ele tem recurso de FTP também. Inclusive é um dos recursos, o FTP é um dos recursos que estavam lá naquele slide, que eu deixei o QR Code para que vocês possam fazer o scan. Mas é possível utilizar e-mail nos mais modernos tipos de criptografia, né?
que hoje existe, com a Viva Edge 2023, é compatível com os e-mails atuais e tem o recurso de FTP também para fazer compartilhamento de pastas, né? O Lucas Vinícius me perguntou: esta nova versão trabalha com imagens do tipo vetor .svg? Sim, o Edge é compatível com extensões SVG, né? Acho que versões anteriores também, o Lucas, se eu não me engano, tá? SVG é compatível sim. O Eltron perguntou, na verdade o Eltron comentou, né? Ele segue o conceito da ISA 101, ou seja, a Biblioteca de Consciência Situacional, muito bem comentado pelo Eltron. Com a Biblioteca de Consciência Situacional, a gente respeita ali a norma da ISA 101, a gente atende a norma da ISA 101, porque é um modo de visualização, depois vocês podem pesquisar se não ouviram falar da ISA 101, é a norma que regulamenta como que tem que ser feita, né, desenvolvida as telas gráficas, para que possa, pelo nome diz, né, dar consciência da situação ao operador. Então, um exemplo, imagina que você tem um objeto ali, vários objetos de diferentes cores alarmando e aquilo confunde a cabeça do operador. Então tem toda uma padronização de cores e a gente já tem a biblioteca de consciência situacional para atender essa regulamentação. Perfeito? Então a última pergunta aqui, pessoal, o César Felipe perguntou: posso integrar ao sistema de segurança da minha empresa por LDAP? Sim. O Edge possui lá, tem 4 sistemas de segurança. Tem o local distribuído, tem o distribuído e tem o LDAP, onde você pode integrar ali o sistema de segurança já do teu sistema de Windows, utilizando o Active Directory ali com a Viva Edge. Tá? Bom, pessoal, essas foram as perguntas. Agradeço